Estou lançando. Como esse livro México, Pecado ao Sul do Rio Grande. O que você conta nele? É verdade, Guilherme. Esse livro é um pequeno ensaio sobre a história do México, né? A segunda grande potência da América Latina, depois do Brasil, e que é muito pouco conhecido pelos brasileiros, né? O Brasil quase não se relaciona com o México, apesar de termos tantas coisas em comum e posições estratégicas, o México na América Central e o Brasil na América do Sul. Então, sentindo essa carência no mercado aí, nós fizemos esse primeiro trabalho, muito resumido num primeiro momento, que se desdobrará no futuro. Legal. E o que o México assim tem de tão diferente, Eduardo? Olha, o que eu posso destacar no México não é uma coisa muito positiva, apesar que o Brasil já sente o crescimento mexicano, empresas populares como a Claro, a Cinépolis, aí o conjunto de cinema que você pode assistir aí no Shopping JK em São Paulo, e eu aqui em Marília também, os cinemas são administrados pela Cinépolis, ambos, Claro e Cinépolis, empresas mexicanas, de origem mexicana. Mas, na verdade, o destaque do México e a lição para o Brasil é a questão do crime organizado, onde cresceu numa escala geométrica. Já existem regiões do México, não cidades, não favelas ou bairros de periferia, como acontece no Brasil. Existem regiões inteiras, estados, onde o narcotráfico elege prefeitos e praticamente administra a vida pública, né, com extrema violência. E o nosso contato acaba acontecendo num momento curioso, né? Ontem o Tigres do México eliminou o Internacional jogando em casa no Universitário de Monterrey, estádio 3-1, foi um baile. Você chegou a ver o jogo ou não? Eu cheguei, sim, tenho grande carinho pelos gaúchos. Então doeu bastante. Mas para eles, né? Porque na verdade eu sou palmeirense. Você é Mas palmeirense. lógico, é uma derrota para o futebol brasileiro, né? Aliás, o futebol mexicano também tem características todo especiais, mas vem crescendo, né? E com o fortalecimento do futebol vizinho ali, da Liga Americana de Futebol, o México pode, como já fez em outras áreas, né, herdar aquele know-how administrativo e, mais uma vez, nos superar. Aliás, o Brasil, no quesito futebol, tem andado que nem caranguejo, né, de lado. E o México é justamente o contrário, né? O que explica isso? Por exemplo, o México nunca foi um país do futebol assim, não é, escritor Eduardo Negrão? Sim, é verdade. Mas a verdade é que o futebol também é um veículo de investimento. Agora eu vou entrar num assunto bem mais delicado, Guilherme. Porque você também é especialista em gestão esportiva pela FGV, é importante falar isso. Que é a questão do dinheiro informal, vamos dizer assim, ou de origem duvidosa, que aporta no México, né? O México já há alguns anos, desde a implosão dos cartéis colombianos de Medellín e de Cali, o México virou um grande destino, primeiro, para o dinheiro do tráfico de droga, não mexicano, mundial, e depois de outros grandes volumes de recursos de origem suspeita ou criminosa. Eu espero não ofender os mexicanos, mas é notório que o México se transforma cada vez mais numa espécie de FMI dos ilegais, assim, do dinheiro informal, vamos chamar assim. Isso se reflete em todas as áreas, onde abunda o dinheiro, né? Se reflete em todas as áreas, e o futebol é uma grande ferramenta de marketing mundial, né? Exceção feita aos Estados Unidos, alguns países do Extremo Oriente, o futebol é uma ferramenta de marketing muito positiva, né? Como foi para o Brasil durante décadas, né? A gente era o nosso cartão de visita. Nós conseguimos perder o cartão, como perdemos a nossa taça Júlio Limeta. Você fala em corrupção, o futebol também é uma coisa corrupta, ou não, Eduardo? O futebol, e aí não é monopólio do Brasil, o futebol,
A globalização do futebol foi praticamente feita por um brasileiro individualmente, que é o João Avelange, né, que nos seus 24 anos de presidente de FIFA, efetivamente globalizou o futebol. Né? Mas junto com a globalização, veio os vícios em todas as áreas. Em particular, o futebol é uma plataforma muito boa, no mau sentido, muito pragmática, para quem quer, entre aspas, lavar dinheiro, Guilherme. Por quê? Porque qualquer outra área, eu já disse isso em algumas entrevistas, por exemplo, se pegar a máfia russa, para eles fazerem uma operação de 20, 30 milhões de dólares, tem que ter um monte de negócio, de operações, em bancos, né? E no futebol, o que se descobriu, talvez até inicialmente na Itália, não sei onde começou isso, mas a Itália tem um largo histórico de lavar dinheiro no futebol. Que se pode lavar, entre aspas, legalizar, né? Quando eu digo lavar, legalizar um volume imenso com uma transação só, comprando um jogador de 50 milhões de dólares, de 100, ou vendendo, né? Com uma simples operação se consegue legalizar dezenas de milhões de dólares. E isso na Europa começou a acontecer, na Itália, na Rússia, na Inglaterra, talvez até por influência russa na Inglaterra. Agora já se vê casos mais notórios na Espanha. E é lógico, o Brasil também teve lá os seus momentos, né? Você se lembra da ISL, que tentou fazer um movimento aqui, do saudoso fundo Rican News, que veio aqui, que investiu pesadamente no Corinthians. Aquela história de muito boa lembrança para nós palmeirenses, né, do ponto de vista esportivo, que o Palmeiras ganhou muitos títulos, mas muito esquisita do ponto de vista fiscal, que foi a Parmalat, que apareceu e sumiu também, né? Esses grandes investidores do futebol brasileiro, é engraçado que eles aparecem e somem. Mais recentemente, a própria máfia russa, uns, 8, 7 anos atrás, tentou fazer uma graça aqui num grande clube brasileiro, mas eles saíram rapidamente. Agora eu vou te falar uma coisa engraçada, Guilherme. Corinthians? A máfia russa, que opera quase que no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, onde eles são odiados, né? Mas rapidinho, Eduardo, você se refere à MSI, ou não? Desculpe. Você Qual empresa? A MSI no Corinthians, ou não tem nada a ver? Olha, é notório, é difícil afirmar categoricamente, Guilherme, mas é notório que o Sr. Kia Jorabichand tinha uma ligação com pessoas ligadas à máfia russa. Isso o Boris Berezov, que inclusive foi assassino, teve uma morte suspeita na Inglaterra, vamos dizer assim, né? A polícia inglesa também não fez grandes esforços para investigar a morte do Sr. Boris Berezov. O que eu posso dizer é que o Sr. Kia Jorabichand tinha péssimas companhias na Europa, né? Agora é difícil afirmar categoricamente, porque isso envolve uma instituição de grande visibilidade e de departamento jurídico muito forte. Estamos conversando aqui na Rádio Globo com o escritor e também jornalista Eduardo Negrão, que está lançando o livro México, Pecado ao Sul do Rio Grande. Ô, Eduardo, dá para dizer que a corrupção ela está elevando o nível do México no futebol? Olha, eu acho que existe um volume expressivo de dinheiro de fonte duvidosa no futebol mexicano, sim. E que, uma vez que isso aconteça, acaba permitindo a contratação de melhores jogadores, melhores técnicos. Isso não é um fenômeno mexicano. Nós já assistimos em vários lugares, inclusive, como eu disse, aqui no Brasil, né? Só que sempre o final é triste. Uma hora ou outra vem uma investigação, como acontece agora com a FIFA, e as cartas, o castelo de cartas se implode, né? Como nós agora vivemos esse vexame, se me permite falar de um brasileiro, claro, de ver o presidente da CBF não comparecendo aos seus compromissos institucionais de medo de ser preso. Isso é o cúmulo. É lamentável. E tem como acabar com a corrupção no futebol?
Olha, a corrupção, genericamente, assim, é difícil, mas se pode diminuir. Uma gestão mais profissional. Você vê que, mesmo no futebol, é difícil. No futebol, eu estou pensando em citar o futebol inglês como exemplo, que a Premier League é muito bem administrada, mas seria muito ingênuo dizer que não existe dinheiro de fonte duvidosa na Premier League, porque é óbvio que existe, né? Os responsáveis não fazem nem muita questão de esconder, né? Nós também vemos, quando você vê alguém rasgando dinheiro no futebol, Guilherme, investindo a fundo perdido, comprando jogadores muito acima do mercado, ninguém faz isso com dinheiro, entendeu? Não tem almoço grátis. Isso é sintoma evidente de lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro envolve um certo prejuízo. É isso que custa a pessoa que tem dinheiro irregular legalizar. Não dá para ele efetuar lucro, né? O dinheiro ilegal, vamos dizer assim. Ele tem que investir um valor X, ter um pequeno prejuízo, mas o restante está legalizado. Falando um pouquinho sobre contexto político, será que o FBI, que prendeu alguns dirigentes da FIFA há pouco tempo atrás, entre eles o José Maria Marinho, ex-presidente da CBF, tem algum ainda interesse em prender outros dirigentes? Marco Polo Del Nero nem está viajando, né? A gente não sabe qual é o envolvimento que ele tem com esse tipo de corrupção, ou outros também. Mas você acha que os Estados Unidos eles já conseguiram o que queriam, ou você acha que ainda há alguma possibilidade de alguma coisa a mais acontecer, Eduardo? Não, acho que eles não atingiram o objetivo. É importante ressaltar que a FIFA é a única organização relevante de alcance global onde os Estados Unidos não apitava nada. Até recentemente não tinha influência nenhuma, tinha um único voto, era totalmente desproporcional, porque em outras organizações internacionais, na ONU, na FAO, enfim, qualquer organização globalizada que você pegar, sem fins lucrativos, o peso americano é sempre muito grande, a voz americana sempre fala forte. Eles chamaram a atenção. Agora, o importante dizer é que a FIFA é tão incompetente que, no fim das contas, o responsável por isso é a própria FIFA. Por quê? Se voltarmos um pouquinho atrás, 2006, 2007, um jornalista inglês que fez essas denúncias de suposta corrupção, que havia uma pequena investigação na justiça suíça, mas o mundo não atentava para isso. A FIFA, para dar credibilidade, no melhor estilo das confederações sul-americanas, contratou uma pessoa idônea, né, que foi o ex-promotor americano Michael Garcia, para que se investigasse se tinha corrupção e, eventualmente, efetuar punições, sanções e tal. Bom, esse é um super investigador, né? Ele levantou, óbvio que havia corrupção, compra de voto, venda de voto, havia todas as formas. Aí o que a FIFA fez? Remunerou ele muito bem, ele foi contratado em 2013, foi meio que dispensado em 2014, a FIFA não utilizou o relatório dele, ou utilizou 10% do relatório dele, e permitiu que ele fosse embora. O que o Michael Garcia fez? Voltou para os Estados Unidos, para o distrito de Nova York, distrito jurídico de Nova York, onde ele sempre atuou, entregou aquele material para os US Attorneys lá, que são uma espécie de Ministério Público americano, e porque havia algumas operações em solo americano, e o que permitia que a justiça americana atuasse. E aí começou o fio do novelo, né? Havia empresários sul-americanos, dirigentes, que ora fizeram operações em solo americanas, ou compraram propriedades, ou compraram time de futebol. Havia um que estava tentando até organizar uma liga americana de futebol brasileiro, vamos dizer assim, né? O soccer. E eles foram investigar, quem que são esses personagens, né? E, óbvio, havia uma série de falhas já. Então, essa grande investigação contra a FIFA, a princípio, foi pago pela FIFA e contratou um super profissional para fazê-lo, que meses depois desencadeou nessas prisões, não para por aí.
processo ainda está andando, ainda tem gente fazendo o que popularmente chamamos de delação premiada, especialmente na região de Miami, né, no estado da Flórida, e haverão consequências sim. Não é à toa que tem dirigente com medo de sair do país, porque existe possibilidade de prisão sim. Conversamos aqui na Rádio Globo com o escritor Eduardo Negrão, que está lançando o livro México, Pecado ao Sul do Rio Grande. E onde dá para achar esse livro aí, Eduardo? O livro, a princípio, está na Livraria Cultura, Guilherme Simati. Você pode acessar pelo site lá, cultura.com.br e digitar México, digitar Eduardo Negrão, o nome do autor, que aparece lá. Um grande agradecimento meu por esse espaço e fico à disposição da Rádio Globo. Eu mesmo que sou o radiodifusor, colega aí de vocês, então. Que legal. E Eduardo, deixando claro também que não é só sobre futebol, é sobre o México, né? Não. É sobre a história do México. Exatamente, como você já bem disse. Nos empolgamos aqui na conversa, né? Dado ao estado de fervente que vive o futebol mundial aí. Legal, então. Então fica a dica. México, Pecado ao Sul do Rio Grande, livro do Eduardo Negrão, jornalista formado pela PUC em 90, especializado em marketing esportivo, especialista em gestão esportiva pela FGV. Obrigado, Eduardo. Um grande abraço. Um grande abraço, Guilherme Simati.